Olá pessoal, meu nome é Kátia Maria Honório e eu vou estar com vocês agora na disciplina de Físico-Química 1. Então nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho dos objetivos da disciplina, o conteúdo e logo em seguida vou já entrar em umas definições importantes para a disciplina de Físico-Química. Então, falando um pouquinho da disciplina, antes disso, para a gente situar, né, a físico-química dentro do contexto da química, então a química é a ciência das transformações. Então, o que a gente costuma analisar em várias disciplinas da química, diversos aspectos, como na disciplina de cinética relacionada à velocidade de reações. Já na físico-química, o que a gente está interessado é em processos de energia, relacionados com a energia do processo. Então, por exemplo, quando a gente vê acontecer no nosso dia a dia ferrugem, né, em determinados materiais, a gente tem como descrever esse fenômeno a partir de reações químicas e, dentre essas reações químicas, nós podemos definir com que velocidade, por exemplo, esse processo ocorre, com que energia a gente precisa ou fornecer ao sistema, ou o sistema libera energia para a vizinhança, né, como a gente vai ver na disciplina. Então, todos esses aspectos estão relacionados com a disciplina de Físico-Química, que a gente vai ver ao longo de toda a disciplina. Tá? Então, agora falando especificamente dos objetivos da disciplina, o que a gente, né, tem como propósito aqui com vocês? Introduzir fundamentos da físico-química e modelos para estudo dos gases. Então, isso é um dos objetivos que a gente vai alcançar ao longo da disciplina. Além disso, apresentar conceitos básicos da termodinâmica em sistemas químicos. Então, a gente vai passar para vocês conceituação básica de fenômenos estudados no campo da termodinâmica ou físico-química, né? Além disso, nós vamos estudar equilíbrio de fases e propriedades de soluções, assim como introduzir alguns conceitos sobre coloides. E, finalmente, apresentar princípios de equilíbrio químico a partir da visão termodinâmica. Então, esses são os objetivos que a gente vai tentar alcançar ao longo de toda a disciplina. E como é que a gente vai trabalhar? Então, a gente vai trabalhar em 7 semanas. E o que a gente vai ver em cada semana? Então, na primeira semana, a gente vai falar um pouquinho de conceitos introdutórios à físico-química e propriedades dos gases. Tá? Então, a gente vai ter 4 aulas aí para trabalhar esses conteúdos. Na semana seguinte, a gente vai falar conceitos básicos de termodinâmica, então alguns formalismos, algumas conceituações. Logo em seguida, na terceira semana, a gente vai falar um pouquinho de termoquímica, então aplicações da primeira lei da termodinâmica, tá? Na quarta semana, conceito de entropia e energia livre em sistemas químicos. Então, aí a gente vai focar mais nas 4 aulas sobre esse tópico de entropia e energia livre, que vai falar um pouquinho para a gente da espontaneidade dos processos, né? Na quinta semana, equilíbrio de fases em sistemas de um componente, tá? Na sexta semana, propriedades das soluções ideais e diluídas, assim como introduzir algumas propriedades, conceituações e propriedades dos coloides. E, finalmente, na sétima semana, a gente vai trabalhar vários aspectos termodinâmicos relacionados ao equilíbrio químico. Então, com isso, a gente fecha a disciplina de Físico-Química 1, ok? Então, começando especificamente com a nossa primeira aula, então a gente está na semana 1, né? Falando um pouquinho, na primeira aula, falando um pouquinho de estados da matéria, propriedades intensivas e extensivas, gases e pressões parciais. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Vocês já viram, né, em disciplinas anteriores do curso, conceitos introdutórios sobre os estados da matéria. Então, aqui a gente vai passar rapidinho sobre algumas propriedades, né, importantes para a gente sempre ter em mente para diferenciar os estados da matéria. Então, de modo geral, a gente classifica a matéria em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Tá? E cada um deles tem as suas peculiaridades, né? Então, um exemplo clássico que a gente pode falar aqui é a água. Então, a gente pode ter a água no seu estado sólido, como o gelo. Então, as partículas, as moléculas de água estão organizadas, bem organizadas no estado sólido. Já à medida que o gelo, né,
entrando para o estado líquido, essa organização já é um pouco perdida, então as moléculas já, né, ficam um pouco mais com maior liberdade no sistema líquido, enquanto que ao passar do líquido para o gasoso, a gente vê uma maior liberdade mesmo para os sistemas, para o sistema no estado gasoso, tá? Então, e para isso, como é que a gente define os estados da matéria? Cada estado tem as suas propriedades físicas para caracterizá-lo, assim como a gente vai ver aqui no próximo slide, aqui ainda, né, mostrando para vocês um pouco da organização das moléculas, das partículas nos 3 estados da matéria. Então, no estado sólido, partículas, moléculas muito bem organizadas. Já no estado líquido, essas partículas, né, um pouco mais dispersas no volume que elas ocupam. E no estado gasoso, praticamente, né, bem soltas no espaço que elas ocupam. Então, dá para a gente perceber claramente que aqui tem um maior contato entre elas. Aqui no estado líquido, um pouco menos. E aqui no estado gasoso, então, bem menos interações entre as moléculas, entre as partículas, tá? Então, para falar da matéria, a gente tem, então, 2 abordagens. Falar macroscopicamente ou microscopicamente. Então, se a gente for falar macroscopicamente, que é o nosso mundo real, né, o nosso cotidiano, então como é que a gente caracteriza uma matéria, um estado físico da matéria? A partir da temperatura, pressão, volume, ou seja, descrição é realizada em nível macroscópico, tá? Em nível microscópico, o que quer dizer isso? Já é com relação a partículas, a moléculas, as características dessas espécies, né, no estado microscópico. Então, a gente descreve propriedades dos sistemas em nível microscópico e mostra que, na verdade, parâmetros macroscópicos estão estatísticos. Então, a gente leva em consideração a população ali para descrever aquele estado, tá? Isso, e exibem flutuações que podem ser calculadas e observadas em condições adequadas, ok? Então, vamos lá. Algumas definições que também vocês vão encontrar em vários textos de fisicoquímica. Propriedades intensivas. O que seria, né, esse conceito de propriedade intensiva? Propriedade intensiva é sempre aquela que não depende da massa da amostra, tá? Então, qual um exemplo típico que a gente poderia dar? Temperatura. Então, a temperatura é independente da quantidade da amostra. Então, a temperatura será a mesma independente da quantidade de amostra que eu tiver, tá? Então, a temperatura é um exemplo de propriedade intensiva da matéria. Outro exemplo de propriedade intensiva, pressão, que é outro caso que não depende da quantidade de matéria, tá? Para frente, propriedade extensiva, né? Por sua vez, depende da quantidade de matéria, tá? Então, olha só um exemplo que a gente vários exemplos que a gente pode dar. Massa, a própria massa. Então, massa é uma propriedade extensiva da matéria, porque, né, já é implícito no seu conceito. Volume, energia também depende do tamanho da amostra, da quantidade de amostra, tá? Então, só para fazer uma comparação, volume, massa e energia, parâmetros extensivos, ou seja, depende do tamanho da amostra. Temperatura e pressão, propriedades intensivas, não dependem da quantidade de amostra, tá? Olha que interessante. Se a gente fizer a razão entre 2 propriedades extensivas, o resultado que for gerado vai ser uma propriedade intensiva, tá? Que não mais depende do tamanho do sistema. Então, um exemplo típico é o volume molar. Então, o volume molar é o volume que depende da quantidade de matéria, só que dividido pelo número de mols, que é a quantidade de matéria, vira uma propriedade intensiva, tá? Então, o volume é extensivo porque depende da quantidade de matéria, mas ao dividi-lo pelo número de mols, eu obtenho uma propriedade intensiva, que não mais depende da quantidade de matéria, tá? Outros exemplos, densidade e massa molar. São propriedades intensivas que foram obtidas a partir da razão de propriedades extensivas, tá? Então, vamos lá. Agora, depois dessa conceituação inicial, né, de alguns termos que vocês vão encontrar bastante nas aulas, nos textos de fisicoquímica, a gente vai falar um pouco especificamente do estado gasoso. Então, por que a gente estuda o estado gasoso? Porque, por simplificação, né,
por um estado onde as partículas, as moléculas não interagem constantemente. Então, a gente vai utilizar o estado gasoso para definir várias propriedades físico-químicas. Então, como é que a gente define gás? Gás é um conjunto de moléculas ou átomos em movimento permanente e aleatório, com velocidades que aumentam quando a temperatura se eleva, tá? E gás, diferente de líquido, o que acontece? As moléculas estão muito separadas umas das outras, exceto nos instantes de colisão, né, que em algum momento elas vão se encontrar e vão colidir, e aí elas se movem em trajetórias que a princípio não são perturbadas. Então, ao longo das aulas, vocês vão ver que isso é um estado especial que a gente define, né, para poder estudar alguns processos termodinâmicos. E não são perturbados por forças intermoleculares. Então, a princípio, há altos volumes molares e baixas pressões, tá? Então, a princípio, a gente vai fazer essa consideração, pensando que, mas essas trajetórias podem ser perturbadas a pressões moderadas e altas. Tá? Então, um gás ideal. O que é um gás ideal que vocês vão encontrar várias vezes em livros e materiais de fisicoquímica? A gente também chama de gás perfeito, é aquele onde a energia de interação entre as moléculas é desprezível. Tá? Então, a gente vai considerar um gás ideal onde não há interação entre as partículas, entre as moléculas. Uma boa aproximação para a gente fazer isso é que a separação média entre as moléculas é tão grande que a gente pode negligenciar essas interações. Já que elas estão tão dispersas, tão distantes, a gente pode negligenciar essas interações. E na prática, não é bem assim. Então, a gente verifica que esse efeito a pressões muito baixas, esse efeito de não interação entre as partículas, ocorre em casos muito específicos. Então, onde pressões são muito baixas, por quê? Porque existe um número de moléculas por unidade de volume muito pequeno. Né? Então, em pressões muito baixas, o número de partículas é muito pequeno, então, consequentemente, a interação entre elas é desprezível. Tá? Então, é mais ou menos nessa condição que a gente considera um gás ideal. Quais são as propriedades que descrevem o estado gasoso, o gás ideal? Então, uma delas a gente primeiro, né, vamos falar um pouquinho que fluido, né, que é o que compreende basicamente líquidos e gases, a gente pode definir como substância que flui e assume a forma do recipiente que o contém. Então, isso vale para gases e para líquidos, tá? E a gente verifica que existe uma força nas paredes do recipiente que os contém. Por quê? Porque é o resultado das inúmeras colisões entre as moléculas, entre as partículas, com a parede do recipiente que eles estão. Tá? Então, uma das propriedades físicas que descrevem o estado gasoso é a pressão. Como é que a gente define pressão? Força média por unidade de área. Tá? Então, seria pressão é força sobre área. Unidades, a gente usa o Pascal, tá? Que é Newton por metro quadrado. E a gente vai definir um termo que chama pressão padrão, tá? Que é muito utilizada para medir outras propriedades. Então, pressão padrão vai ser sempre 1 vezes 10 à quinta Pascal, que equivale a 1 bar. Então, toda vez que você encontrar 1 bar, é a mesma coisa que dizer que é a pressão padrão. Tá? E pressões parciais, o que seriam as pressões parciais? Imaginando que a gente tem um frasco onde a gente tem mais de um gás inserido ali dentro, ou seja, uma mistura de gases. Então, Dalton, ele definiu uma lei que diz que a pressão exercida por uma mistura de gases é igual à soma das pressões que cada um deles exerceria individualmente se ocupasse o mesmo volume sozinho. Tá? Como é que a gente formaliza isso? Então, ó, para todo gás na mistura, pode-se definir uma quantidade útil que a gente vai chamar de pressão parcial daquele gás naquela mistura. Tá? Como é que a gente define? Pressão parcial do gás A vai ser a fração molar de A vezes a pressão total da mistura. Tá? E aí, essa fração molar nada mais é do que o número de mols do gás A dividido pelo número de mols da mistura. Tá? E aí, como é que a gente calcula a pressão total? Então, se eu tenho 3 gases, A, B e C, eu vou calcular a pressão parcial de A, a pressão parcial de B e a pressão parcial de C. Tá? Aí, eu vou somar cada uma delas, se eu colocar na forma de fração molar, vai ser isso, e no final eu vou ter uma somatória das frações molares vezes a pressão total do sistema. Tá? E lembrando que a soma das pressões parciais é sempre igual a 1. Tá? Então, olha só,
A gente também pode formular essa história de pressão parcial de uma outra maneira, usando a lei dos gases ideais, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, que é o quê? PV igual a nRT, né? Então, se o gás A vai ter pressão de A vezes pressão de A, volume de A, volume da mistura, né, o volume total, que é igual ao número de mols de A, vezes R vezes T. Então, se a gente substituir a pressão por esse termo relacionado à pressão dos gases ideais, a gente teria a fórmula mais ou menos equacionada desse jeito, né, para dois gases, aonde RT sobre V é o mesmo, certo? Dentro da mistura, o que varia é o número de mols de cada um dos gases, então a gente soma o número de mols, multiplica por RT. E aqui vai ser nada mais, nada menos do que o número de mols total dos gases na mistura. Tá? Então, olha só, a gente formaliza o conceito de pressões parciais a partir dessas duas visões, por fração molar ou por pressão a partir da lei do gás ideal. Então, acho que por hoje é isso, nossa aula termina por aqui e nos vemos na próxima aula.